Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Hoje, na disciplina de Geografia, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 3, Europa, aspectos regionais. Vamos lá. As regiões da Europa. Conhecemos no conteúdo anterior que a Europa apresenta duas subdivisões, a Europa Ocidental e a Oriental. A Europa Ocidental é a porção formada pelos países capitalistas desenvolvidos ou de economia de mercado mais consolidada. Alguns desses países são altamente industrializados, como, por exemplo, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Já outros países não são tão industrializados, não apresentam altamente industrializado, mas eles apresentam um alto padrão de vida, que essas são as diferenças entre os países da Europa Ocidental, tá certo? Dando continuidade, falando sobre esses países da Europa Ocidental, nós vamos falar dos mais desenvolvidos e importantes dessa parte da Europa, como por exemplo a Alemanha, que responde por grande parte da economia da Europa Ocidental. O nível de escolaridade da população é bastante elevado e também em termos de pesquisa tecnológica se destacam neste país. Os vales dos rios Ruhr e Reno, localizados na porção oeste, são importantes polos de indústria de base, destaque para siderúrgica, mecânica e química. Nessa parte dos rios Reno e Ruhr, na planície, concentrava-se grandes jazidas de carvão, que foram fundamentais para o desenvolvimento industrial alemão durante o século XX. Os polos financeiros de tecnologia de ponta da Alemanha se concentram respectivamente nas cidades de Frankfurt e Berlim e respondem por grande parte da economia da Europa Ocidental. Outro país que se destaca na Europa Ocidental é a França. É o maior país receptor mundial de turistas, ou seja, que mais recebe turistas. Na Itália, desde a década de 50, o governo investe em modernizar o setor agrário, predominantemente localizado no sul do país. Milão, no norte do país, se destaca como capital econômica do país. É altamente industrializado. Em alguns países da Europa Ocidental, como Grécia e Portugal, o setor primário desempenha um papel importante, já que não são tão industrializados. O Reino Unido é outro país importante da Europa Ocidental. O Reino Unido é formado pela ilha da Grã-Bretanha, que é Inglaterra, País de Gales e Escócia, juntamente com a Irlanda do Norte. Do ponto de vista político e econômico, a Inglaterra é a nação mais povoada e mais importante desse estado monárquico. Isso explica o fato de o Reino Unido muitas vezes ser conhecido apenas como Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra faz parte desse conjunto de ilhas. Londres é a capital e principal cidade do país, é grande centro industrial, financeiro, comercial e portuário do Reino Unido. É lá onde se localizam os principais setores das indústrias. O Reino Unido era um membro da União Europeia, mas desde 31 de 1 de 2020, ou seja, desde 31 de janeiro, deixou oficialmente de fazer parte desse bloco. Agora nós vamos falar da outra parte da Europa, que é o leste europeu, ou Europa Oriental. É formada por antigos países socialistas, que até 1990 era uma espécie de periferia da antiga União Soviética. No período das duas grandes guerras mundiais, a parte leste europeia ganhou e perdeu territórios, e isso dificultou seu desenvolvimento. Países que participam da Revolução Industrial tardiamente e até o início do século XX ainda não haviam definido seu mapa político. Os fatores que contribuíram para o menor desenvolvimento da parte oriental da Europa foram o lento processo de industrialização, os conflitos territoriais entre os países do leste europeu. Durante a Guerra Fria, os países do leste adotaram um sistema socialista, comprometendo seu desenvolvimento, se comparado à parte ocidental.
Falando mais sobre os países do leste europeu, temos a Hungria, Polônia e República Tcheca, que estão entre os países que se integraram à Europa Ocidental nas últimas décadas. Kosovo e Albânia estão no grupo dos países do leste europeu menos desenvolvidos e integrados ao restante do continente. A Polônia, desde 1990, tem enfrentado dificuldades como desemprego e inflação para se inserir na economia de mercado e se integrar na Europa Ocidental. Dando continuidade, nós temos o quê? Outros países do leste europeu, a antiga Iugoslávia, porque era somente um país, e os novos países. A antiga Iugoslávia ela se dividiu em vários outros países. A antiga Iugoslávia originou-se também com o término da Primeira Guerra Mundial, integrada por alguns territórios que pertenceram ao Império Austro-Húngaro, a Sérvia e a Turquia. Manteve-se unida durante várias décadas, graças às pressões de grandes potências. Com o fim da União Soviética, em 1991, a antiga Iugoslávia se fragmentou. Diversos países se tornaram independentes. E para encerrar, nós temos o quê? A atividade relacionada ao conteúdo, que seria o quê? Responder à atividade do livro didático das páginas 64 e 67. Enviar essas atividades de forma virtual, tá certo? Lembrando que todas as atividades respondidas e enviadas serão somadas ao qualitativo. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Bons estudos. Se cuidem.